Olá, meu nome é Rodrigo e hoje eu quero reunir em poucos minutos praticamente tudo o que você precisa saber sobre precatórios e RPVs. Então, sem mais delongas, vamos iniciar essa empreitada. Pois bem, quando a Fazenda Pública é condenada judicialmente ao pagamento de quantia certa, o regime adotado não é o comum, mas o constitucional especial que envolve precatórios e RPVs. Isso ocorre basicamente por dois motivos: necessidade de continuidade do serviço público, que não seria possível caso bens e valores pudessem ser penhorados indiscriminadamente, e o princípio da isonomia, garantindo que não exista preferências não previstas em lei para a ordem dos pagamentos aos credores da fazenda pública. Aqui vale destacar que o termo fazenda pública abrange, além dos entes federativos, autarquias e demais pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta. Refere-se também à sociedade de economia mista, empresas públicas que prestam serviços públicos. Mas quais são as diferenças entre o precatório e a sua irmãzinha, a RPV? Primeiramente, destacamos o mais óbvio: o valor. Tanto é que está no nome, requisição de pequeno valor. Assim, será a RPV no limite de até 60 salários mínimos para os créditos em face da União e outros tetos legais fixados por cada estado e município de acordo com suas leis próprias. Por sua vez, serão pagos por precatório aqueles créditos que ultrapassem este montante. E aqui entra também a principal diferença: o procedimento do pagamento. Então, vamos para a tela. Aqui, condenação da Fazenda Pública, na quantia certa, e nós temos dois procedimentos: RPV e precatório. Tá? Aqui, quando falamos em RPV, há um prazo de 2 meses para a Fazenda Pública pagar, havendo simplesmente uma ordem direta do juiz dirigida à autoridade responsável. Aqui é bem mais simples o procedimento. Já no caso do precatório, o juiz da execução oficiará aqui o presidente do tribunal, tá? Que expedirá o precatório em favor do exequente. E esse precatório irá para uma fila constitucional de pagamento. E é dessa fila e suas nuances que iremos ocupar na maior parte desse vídeo. Ultrapassada a explicação acerca da RPV, resta a sistemática de pagamento dos precatórios. Dessa forma, os precatórios expedidos até 1º de fevereiro serão pagos até o final do exercício financeiro do ano seguinte ao qual apresentados. Então, se a gente voltar para a tela, a gente tem mais ou menos esse quadro aqui, tá? Aí a gente tem o exemplo. Um precatório expedido no dia 25 de janeiro de 2026 será pago até o dia 31/12 de 2027. Aqui embaixo nós temos o ano de 2027 e aqui a data limite para ele ser pago, tá? 31 de dezembro. Caso expedido após a data limite de 1º de fevereiro, seu pagamento somente se dará ao final do exercício financeiro seguinte ao do próximo ano em que expedido, ou seja, apenas até o final do 2º ano de expedição. Aqui nós temos o segundo exemplo. Um precatório expedido no dia 5 de fevereiro de 2026 será pago não em 2027, mas 2028, até o dia 31 de dezembro de 2028, tá? Ou seja, ultrapassado poucos dias da data de expedição, perdeu-se um ano inteiro para pagamento, o que tem consequências bastante desvantajosas ao credor. Mas dentro dessa dinâmica, como os juros de mora são aplicados em desfavor da Fazenda Pública? Ao contrário do crédito comum, no qual, enquanto o particular não pagar, incide juros de mora, no regime de precatórios e da RPV, há períodos em que eles não incidem por determinação constitucional. Da data em que os cálculos são apresentados até a data da expedição do precatório ou da RPV, os juros de mora incidem normalmente, pois a Fazenda Pública continua em mora e o valor ainda está sendo judicialmente consolidado. Foi exatamente essa orientação fixada pelo STF no tema 96. Ou seja, enquanto o crédito ainda está em discussão ou informação dentro do cumprimento de sentença, o relógio dos juros continua andando. Mas o cenário muda completamente depois da expedição. Como a Constituição determina que o precatório apresentado até 1º de fevereiro devem ser pagos até o final do exercício seguinte, ou seja, 31 de dezembro do próximo ano, se esse mesmo precatório fosse expedido após 1º de fevereiro, o pagamento poderia ser empurrado até 31 de dezembro do 2º ano, conforme já expliquei. E aqui vem a grande pegadinha de prova. Durante todo esse período constitucional de espera, não incide juro de mora, pois, segundo a súmula vinculante 17
e o tema 1037 do STF, esse intervalo é chamado de período de graça constitucional. Então, aqui no nosso esquema, a gente tem um precatório expedido aqui, e este aqui é o período de graça constitucional desse precatório, no qual os juros não correm. Se a gente for pegar o precatório que foi expedido depois de 1º de fevereiro, o período de graça é o resto do ano de 2026, 2027 todo e 2028 inteiro até o último dia, tá? Como a própria Constituição concedeu esse prazo para a organização orçamentária da Fazenda Pública, não se considera atraso apto a gerar mora, embora em todo o período ainda exista atualização monetária do valor. Essa atualização monetária observa a seguinte regra: IPCA, acrescido de juros simples de 2% ao ano, compara-se esse valor com a Selic e aplica-se o menor dos dois, ou seja, o credor receberá o menor entre eles. Ultrapassado o período de graça sem pagamento, a Fazenda Pública entra novamente em mora, e a partir do primeiro dia do exercício seguinte, os juros voltam a incidir até o efetivo pagamento. Aqui no nosso exemplo é o seguinte: o precatório expedido antes de 1º de fevereiro tem aqui o período de graça até o final de 2027. Digamos que ele não é pago aqui. Os juros de mora começam a incidir a partir de 1º de janeiro de 2028 até o efetivo pagamento, tá? Mesma coisa acontece com o atrasado. Como eu falei, né, o período de graça ele é maior, ele vai até o final de 2028, tá? Ultrapassado 2028, no primeiro dia de 2029 já começa a contar os juros, ok? Como esses juros posteriores não estavam no requisitório original, será necessário a apuração da diferença para expedição de requisição complementar. Portanto, o segredo para não errar esse tema é pensar no crédito judicial em 3 tempos. Primeiro, os juros correm enquanto o valor está sendo consolidado. Segundo, os juros param durante o período do prazo constitucional de pagamento. Terceiro, os juros voltam se a fazenda descumprir esse prazo. Dentro dessa linha do tempo do precatório, ainda há preferência de pagamento. Imagine um pronto-socorro. Todos chegam antes ou depois de você, mas isso não significa que serão atendidos na mesma ordem. Com os precatórios acontece a mesma coisa. São divididos em precatórios comuns, alimentares e alimentares superpreferenciais, sendo que a preferência decorre da natureza do crédito. Quando se fala em precatório de natureza alimentar, vamos voltar aqui para a tela. Significa que corresponde aos créditos decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, tá? Já os alimentares com superpreferência continuam sendo crédito alimentar, mas cujo titular possui uma condição subjetiva especial, ou seja, idade igual ou superior a 60 anos, doença grave ou deficiência. Ou seja, ele vai se alimentar também, mas vai ser por conta de uma característica subjetiva do titular do crédito. Assim, os créditos comuns tendem a demorar mais, os alimentares passam à frente deles e os superpreferenciais à frente de todos. Ainda dentro dessa dinâmica, há outra regra para os precatórios alimentares superpreferenciais. A Constituição estabelece como limite da superpreferência o equivalente a até 3 vezes o valor da RPV, funcionando ela apenas como um parâmetro de cálculo, jamais como uma nova modalidade de pagamento, conforme o tema 1156 do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o triplo dos 60 salários mínimos da RPV para a União corresponderia a 180 salários mínimos para os precatórios superpreferenciais, sendo que o que sobeja esse valor é pago como precatório alimentar. Assim, aqui nós temos a superpreferência alimentar no limite de 3 vezes a RPV, tá? Como parâmetro de cálculo. E o que passar disso aqui vai para os alimentares, ok? Ele não perde a característica de precatório alimentar. Uma consequência interessante dos precatórios alimentares está relacionado também aos honorários advocatícios, pois os honorários sucumbenciais constituem crédito autônomo pertencente ao advogado, possuindo natureza alimentar. A súmula vinculante 47 cristalizou essa autonomia. Os honorários incluídos na condenação ou destacados do montante principal se submetem ao precatório ou RPV próprios, com ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Entendimento que já vinha do tema 18 da repercussão geral. Assim, também eventual superpreferência será ferida em relação à pessoa do advogado, e não do cliente, desde que preenchidos os seus requisitos. Então, o que eu estou falando é o seguinte, vamos voltar aqui para a tela. A gente tem
os honorários advocatícios como crédito de natureza alimentar. Se o advogado tiver idade igual ou superior a 60 anos, doença grave ou deficiência, esses honorários também serão considerados como superpreferência, tá? Restou explicar agora regras isoladas acerca dos precatórios. Em primeiro lugar, não se permite o fracionamento de precatórios para que parte seja paga em RPV, ou é uma coisa ou é outra. Embora seja possível a parte renunciar ao valor excedente ao teto da RPV e daí sim receber por essa modalidade, tá? Também é perfeitamente possível o titular ceder seus créditos para outra pessoa, mas a cessão só produz efeitos perante a Fazenda Pública após comunicação formal ao juízo ou tribunal responsável. A Fazenda Pública possui uma prerrogativa interessante de poder reter ou compensar de ofício o valor do precatório com créditos tributários que possua contra o próprio credor, inclusive os já inscritos em dívida ativa. Acerca da impenhorabilidade dos bens públicos comportam uma única exceção relacionada à temática desse vídeo, que é o sequestro de verbas, cabível em duas hipóteses: preterição do direito de precedência, ou seja, quebra da ordem cronológica de apresentação, e não inclusão no orçamento do valor necessário à satisfação do débito. A Emenda Constitucional número 136 de 2025 promoveu profunda reformulação no regime constitucional dos precatórios. Aqui já falei sobre a data da apresentação, em 1º de fevereiro, e a atualização monetária. Sobre os acordos diretos, não há mais um limite para o deságio. E por fim, antes da Emenda Constitucional 136 de 2025, o regime especial buscava eliminar o estoque de precatórios até uma data limite, sucessivamente prorrogado pelas emendas constitucionais anteriores, sendo a última o ano de 2029. A Emenda Constitucional 136 abandonou essa lógica de prazo final e passou a distinguir dois regimes: o regime geral, aplicável aos entes que já quitaram integralmente o estoque de precatórios. Aqui o pagamento ocorre no orçamento do exercício seguinte, sem percentual mínimo de receita corrente líquida vinculado. E tem o regime especial, aplicável aos entes com estoque residual de precatórios, o que obriga a destinação anual de percentual da receita corrente líquida, RCL, ao pagamento, variando aproximadamente entre 1% e 5%, conforme a relação entre o estoque da dívida e a capacidade financeira do ente. Perceba que o regime dos precatórios parece caótico quando estudado por súmulas, temas e emendas isoladas, mas quando você entende a lógica do sistema, tudo passa a fazer sentido. Existe uma forma de pagamento, uma linha do tempo, uma ordem de preferência e algumas regras especiais. Decorar deixa de ser necessário quando se compreende a estrutura total. Se você chegou até aqui, comente o que você achou da explicação e deixe um like. Isso é tudo por hoje, obrigado por ter assistido até aqui, até mais.